Bom dia, bom dia pessoal, bom dia. Não te escuto, José Eduardo. Bom dia, Glenda, tá em mute. Agora acho que estou ok. Hola, buenos días. Buenos dias, Glenda. Ah, ¿Cómo agora estás? escuto. Ah, sí, perdón. Olá, Glenda, que tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú eres de onde, Glenda? De Ecuador. Ah, que Ecuador. graça. Muy bien, muy bien. Sí, muy interesante. Esta es la primera vez que estoy yo en un congreso fuera del país. Muy chévere para Que mí. bueno. Ajá. Y nosotros tenemos la oportunidad de Excelente. hablar en español. Sí, Es muy bueno. Yo estoy teniendo clases de español, estoy intentando aprender. qué bueno. Bueno, realmente nuestros idiomas son muy parecidos, pero Sí, tengo que hablar, voy a tratar de hacer lo más despacio posible para que sea muy claro para ustedes, espero. es más fácil. Sí, más fácil. Gracias por tu colaboración. ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer la exposición? Vamos combinar agora com o Ricardo. Ricardo é o debatedor de esta Sí. sessão. Então, nós vamos agora combinar las regras. Perfecto. Perfeito? Sí. Ahora, Buen día, yo pessoal, tengo buen tu día. presentación, Glenda, que son como 8 minutos más o menos. Ah, claro, esa que yo hice para enviarla no tenía el PowerPoint, sino que era Ujú. una conversación más fácil, más rápido. Pero Sí, ahora está con una presentación y eso, entonces. sí, Ajá. ahora que tú prefieres la presentación que yo tengo en YouTube o tú hacer la presentación. Me gustaría hacerla yo. Ah, perfecto. Sí, perfecto. Entonces tiene como más o menos 8 minutos y más, un poquito más porque son 8 minutos más 8 minutos de discusión, Preguntas. entonces puede poner un poquito más, ¿no? No hay Perfecto. problema porque tenemos holgura ahí deberían ser como 5 o 6 presentadores y somos 4. Ujú. Entonces puede poner un poquito más. ¿Cuánto tiempo te Yo pensaba que gustaría? tal vez unos 10 minutos, Ah, perfecto. 11 Yes. máximo, Ok. no más allá de Entonces eso. yo voy a arreglar acá para 11 minutos y te aviso cuando estás llegando Perfecto, muchas gracias. en cerca de 11. ¿Dónde está mi...? Ujú. ¿Dónde te quedas, Glenda? ¿En Quito? Sí, estoy en la ciudad de Quito. Ujú. En Quito. En el centro del mundo. Pues sí, es un lugar muy bonito. ¿Ustedes conocen Quito? Sí, yo conozco. Eu, Mm. afortunadamente, não, pero eu quero. Sí, yo no conozco Sao Paulo, Ujú. pero conozco Río de Janeiro, obviamente. Ah, bueno. Una ciudad muy hermosa. He tenido la oportunidad de viajar allá, también obviamente a la frontera donde tienen sus hermosas cataratas de Iguazú, en el Ah, lado, no. en el lado brasileño, entonces muy lindo. Sí, es un país muy hermoso, realmente. Sí. Pero para mí es como otro mundo, porque es por el idioma.
Entonces, fue difícil cuando estuve allí Sí. para hablar con las personas o tratar de comunicarme, especialmente porque hablan muy rápido. Isso porque eu vivo em Minas Gerais. Mm, Minha cidade, seu nome é Uberlândia. E acá em Minas, tu provavelmente tendria outro problema, porque nós outros, em geral, não falamos todas as palavras, falamos ah, parte das palavras e muito rápido. Num mm, rato falamos muitas coisas e solamente a metade das palavras e unimos todas as palavras. Então, é muito difícil. seguramente. Estoy un poco afónica, me enfermé o algo así, entonces voy a tener que tomar agua mientras voy haciendo la disertación, por favor, porque ando un poco mal de mi garganta. Bueno, como tenemos 6 minutos, yo voy a salir y entrar otra vez porque mi Zoom está muy lento. No sé qué pasa, no contesta aquí my meeting chat y las cosas. Entonces voy a salir y entrar un poquito, ¿ok? Ok, Vuelvo en un ratito. ok. Hasta para salir demora. Hola, Tiago. Olá, bom dia para vocês. Buen día. Tentando ¿Cómo ajeitar no es? background. Bom dia, Thiago. Eu estava com a mesma luta aqui, viu? Mas deu certo, deu certo. ¿Qué pasa? Creo que Ricardo consiguió salir, pero en realidad que está lento su internet. E En este momento, ¿quién, o sea, cómo va a ser las presentaciones? Bueno, ustedes van a explicar ya, me imagino. em verdade, eu sou o líder do tema e Ricardo é o moderador. Então, ustedes têm cerca de 8 minutos para fazer a apresentação. Depois, teremos mais 8 minutos para o debate. E são 4 artículos que estão escritos nesta sessão. E ao final, nós poderemos fazer uma discussão geral acerca de todos os artículos. ¿Y el orden de la presentación? Podemos combinar entre nós também. Não tem uma... acá em nossa agenda, tem uma sequência. Eu penso que é possível segui-la e, neste caso, bueno, não é acá. O que aparece na sessão... Vejamos. Sim, eu penso que podemos combinar a sequência. Ok, gracias. Eu tuve
a oportunidade de apresentar um artículo em Colômbia, alguns anos atrás, e me pus muito nervioso, porque eu puedo entender, pero es muy difícil hablar. Entonces, cuando tenemos que apresentar la ponencia, es un tanto quanto difícil. Eu estou tentando aprender, pero ainda tenho que caminhar muito. Pero estou tentando e estou logrando êxito. Yo Pero pienso. muy bien, muy bien. Yo pienso. Pero muy bien, esta parte que yo noto que está intentando pensar en español también, está muy bien, de verdad. Pero me pone en piel de gallina. Sí, esa es exactamente la piel que tengo yo en este momento. Estamos iguales. Pero es bueno, porque tiene la emoción y esto es importante. Sí, sí, está interesante esto. Acá son las 6:30 de la mañana, entonces es como de madrugada. Bueno, Entonces, acá 8:30. 8:30, ajá. Claro, ustedes 8:30. tienen 2 horas más. Entonces, pero bueno, porque me han hecho madrugar y estar temprano aquí. Hoy estoy tan nerviosa que se empañan los vidrios de los lentes. Bueno, Olá, Ana. Olá, bom dia. Bom dia. Olá, a todos. Michele. Bom dia, pessoal. Me escutam? Perfeito, Oi. Michele. Ótimo. Bom dia, Pedro. Olá, bom dia a todos. Tudo bem? Estamos esperando o Ricardo, que é o debatedor. Ele estava com um certo probleminha de conexão, aí ele já esteve por aqui e saiu e está tentando entrar de novo. Vamos aguardar um pouquinho, esperar que ele tenha sucesso. Aí a Glenda gostaria de fazer a apresentação dela, e ela vai fazer a apresentação dela aqui novamente, apesar de eu ter enviado o vídeo. Vocês gostariam de fazer a apresentação ou vocês gostariam de usar o vídeo que já foi disponibilizado? Gostaria de usar o vídeo. Perfeito. Para mim é diferente. Pode ser o vídeo também. Tá gravado, acho que não. Ok. Para mim também, acho que aproveitar o vídeo já está gravado, mas também se precisar apresentar, não tem problema nenhum. Estamos aí para isso. Perfeito, Pedro. Bom dia, Lucas. Tudo bem, Lucas? O Lucas é nosso anjo da guarda. Ele está por aí de plantão para... Estamos aguardando aqui um pouquinho, o Lucas. O Ricardo, a conexão dele estava com um certo probleminha, e aí ele esteve por aqui, desconectou e está tentando voltar. Aí vamos aguardar só um pouquinho para ver se ele consegue conectar novamente. Ah, perfeito. Então eu vou aproveitar esse tempinho e vou fazer que nem os professores fazem, chamado no início da aula. Tudo bem? Então deixa Beleza. eu já marquei aqui o professor. Leonardo, Michele e Jefferson. Presente. A Michele está presente. Marcele, Gregório, Ana. Aqui. Ana está presente. E a Elaine. Opa. Que sou eu, né? Apresentando. Pedro e o Ariel. O Pedro está aqui. Beleza? E a Glenda. Perfeito, excelente. Todos presentes, pelo menos um. Professor, nós temos sempre um debatedor substituto para essas ocasiões. Tudo bem? Então, Perfeito. o Tiago está aqui justamente para isso, que ele pode dar sequência na programação. Tudo bem? Aí, qualquer coisa, nós temos 2 pessoas. Se o Ricardo conseguir entrar, o Ricardo e o Tiago, mas o Tiago consegue tocar. Tudo bem? Perfeito, perfeito, meu amigo. Vamos seguir. Ô, Lucas, muito obrigado, meu amigo, pela costumeira cortesia, cordialidade, gentileza. Seu cara, né? Sou seu fã. Muito obrigado por tudo, tá? Muito obrigado, professor. Eu vou passar aqui só para vocês. Eu acho que
O host, ele tava com o Ricardo, mas ele deve ter caído antes de poder passar para o senhor. Aí eu vou passar aqui para o senhor e para Pode passar pro Thiago, Thiago comanda. Ah, perfeito. Então eu vou tornar Thiago é aqui. o comandante. Perfeito. Aí só por segurança eu vou deixar com o senhor também, tudo bem? Perfeito, perfeito. Opa. Pronto, desejo a todos uma boa sessão e uma boa apresentação, que o semiárido seja muito frutífero. Obrigado, Lucas. Obrigado, meu amigo. Obrigada. Valeu demais. Estou no background, qualquer coisa é só me dar um toque. Valeu, valeu. Vamos lá, Thiago? Vamos trabalhar então, né? Para isso que nós aqui estamos. Você quer começar, Thiago? Quer fazer as honras? Fique à vontade, sinta-se à vontade, tá? Não, eu só quero parabenizar todos, né, que estão participando desse semiárido, né? O semiárido é sempre bom, sempre diferente, com grandes oportunidades da gente poder aprimorar o nosso conhecimento, né? E é isso, pessoal. Boa sorte a todos e vamos para os debates depois, que eu creio que serão bem legais. E como que vocês preferem? Que a gente faça as apresentações e teça alguns comentários sobre cada um dos artigos e, afinal, nós fazemos um fechamento geral? Ou vocês preferem apresentar todos os artigos e depois comentamos todos ao final? A recomendação nossa é para que façamos algum comentário logo em seguida a cada um dos artigos. Eu acho que a gente pode fazer isso, né? E no final a gente faz o encerramento, né? Eu gosto dessa ideia, daí já vai escalonando as coisas. Beleza. E a gente acha que não tem uma ordem certa. A minha sugestão, Thiago, e se os outros concordarem, é que a gente passe para a Glenda, porque ela vai fazer a apresentação dela. E aproveitar que está conectada, que na internet a gente sabe como funciona. Aí ela faria a apresentação dela e, na sequência, a gente vai fazendo cada um dos outros. Pode ser? Aí você consegue passar aí vamos lá, só para fazer a abertura formal, oficial, né? Também, né? Sou extremamente honrado de participar desse momento, né? Sou o líder do tema. Né? Então, a gente tem agora, né, o nosso tema, a nossa área, né, Sistemas de Informações e Impactos Organizacionais de TI. Eu sou o José Eduardo, eu sou professor na Universidade Federal de Uberlândia. Eu trabalho na graduação no curso de administração pública, que é um projeto à distância, gestão da informação, e na pós-graduação, né, eu trabalho no nosso mestrado profissional em gestão organizacional, que é o mestrado profissional em administração, e no mestrado e doutorado acadêmico, né, que eu sou professor orientador, já fui coordenador do mestrado profissional por 5 anos, agora faço parte do colegiado, né, das iniciativas do nosso programa acadêmico também, e né, uma das minhas linhas de pesquisa é sistemas de informação, a informação de uma forma geral, então sinto-me muito honrado em participar desse momento. Um detalhe muito relevante, nesse ano, né, então, nós tivemos bastante trabalhos, né, nesse nosso tema e muitos trabalhos aprovados, então, trabalhos com muita qualidade, trabalhos muito enriquecedores, trabalhos com aprofundamento, então, fico especialmente feliz nesse momento. Temos um trabalho lá do Equador, para nós assim, é uma alegria muito grande, né, de poder ter os trabalhos internacionais também, sobretudo aqui da América do Sul, né, nesse contexto. Então, ficamos extremamente felizes, né? Agradecemos muito aí a participação de vocês, a presença, a submissão. Alguns de vocês iniciando, ou na metade da carreira aí de pesquisadores, né? Que essa carreira seja longa, né? E que a gente tenha boas perspectivas para a educação superior. Então, que valha a pena esse caminho que vocês estão trilhando, independente de qualquer coisa, né? Eu acho que a gente ganha muito em independência intelectual, então esse momento é mais um desses momentos da gente ir construindo e adquirindo a nossa independência intelectual. Sejam todos muito bem-vindos, vamos ter um excelente trabalho, tá? Ricardo, a gente combinou aqui que agora nós temos, né, que bom, se tiver dado certo aí, então a gente tem o Thiago e você como debatedores, né? E a gente vai começar o trabalho pela Glenda, porque ela irá fazer a apresentação dela agora, e os outros participantes, nós iremos utilizar o vídeo. E aí agora a gente passa, né, Thiago e Ricardo, se quiserem comentar alguma coisa também, aí a gente passa agora para a Glenda para ela fazer a apresentação dela. A gente vai controlar o tempinho, tá, Glenda? Você tem aí até uns 10 minutos, eu acho que dá para ir tranquilo, sem maiores problemas, tá? 10, 11 ok. minutos, tá bom? Isso mesmo. Glenda, boa apresentação. Ok, muchas gracias, muy amables.
Bien, ahí están viendo ustedes mi pantalla ya. Sí, sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, realmente estoy muy contenta de estar aquí en esta mañana porque es una oportunidad muy especial. Y esta disertación que tengo hoy pues lleva como título Tecnologías de la Información y Teoría Organizacional, aproximaciones epistemológicas. Este es un trabajo netamente teórico que reflexiona sobre el concepto de tecnología de la información en el espacio organizacional y revisa esto con el lente de la teoría organizacional en los últimos años y los estudios de la quinta y sexta ola. Esto es importante porque la TI ha hecho indudablemente un cambio en aquello que, o acaparado el espacio organizacional en las últimas décadas, y esos resultados tan potentes que tiene ahora desafían la modernidad, la organización, el trabajo y a los seres humanos. Y esto es necesario analizar, entender las razones que subyacen a esta innovación de la tecnología de la información, sus objetivos y fines, y aportar luz sobre lo que va a ser el futuro con la omnipresencia y de la TI en la vida de los seres humanos y en su trabajo. Entonces, este esfuerzo de investigación tiene como referentes teóricos a Mary Jo Hatch con su tema de la teoría organizacional, al doctor Pablo Emilio Martins, de quien tuve la oportunidad de ser su estudiante en mi programa de doctorado, y Bauman, el doctor Bauman, con la modernidad líquida, que seguramente ustedes conocen bien. Y obviamente está fundamentado sobre dos grandes, que es Henry Lafave y Michel Foucault. Estos conceptos, estas ideas se van a contrastar. Entonces, en la primera etapa vamos a hablar un poco sobre lo que significaba, o mostré lo que significaba teoría organizacional y su relación con el espacio dinámica y con la modernidad líquida, y hacer las críticas con los trabajos de Foucault y Lafave. ¿Qué significa? ¿Cuál es el problema objetivo de esta investigación? Debido a que los sistemas de información y la Internet ahora son bases fundamentales para entender cómo las tecnologías de la información están influyendo poderosamente en las organizaciones públicas y privadas. En este contexto global, es necesario cuestionarse el status quo y responder preguntas fundamentales sobre las TIs con el auxilio de la teoría organizacional y del espacio dinámica del profesor Martins. Estas reflexiones nos van a llevar a cuestionarnos qué pasa en estas organizaciones, estas instituciones completas y austeras que describe Foucault, y estas con las puntualizaciones de Henry Lafave en su obra Hacia el cibernántropo, que es una crítica de la tecnocracia. Durante el proceso de la investigación, lo que he podido llevar a cabo, o esta contribución, es que he podido notar las relaciones entre la teoría organizacional que expone Mary Jo Hatch y lo que expone el doctor Martins en la primera fase de su trabajo del espacio dinámico organizacional. Entonces he llamado a cada una de estas relaciones. Aquí está la H de Hatch, la M de Martins. Entonces está hecha una interfaz, o en este caso 5 interfaces, que muestran las relaciones entre varios puntos de la teoría organizacional y del espacio dinámica organizacional. Estos dúos les he llamado interfaces porque es una conexión física o lógica entre, en este caso, dos conceptos o dos autores que discuten, o que más bien se alinean, están juntos sobre el tema de la organización. Mary Jo Hatch desde una perspectiva estática y el profesor Martins mostrando la dinámica real que existe entre estos dos elementos. Entonces, estas coincidencias que vemos aquí se han contrastado después con el trabajo de Zygmunt Bauman en la modernidad líquida. De manera que aquí es como si estos dos autores, tanto Hatch como Martins, discutirán o van a tener una revisión frente al tema de la modernidad líquida y a mirar cómo las TIs han cruzado transversalmente a cada uno de estos elementos,
¿sí? Entonces tenemos 5 interfaces y también coincidencialmente 5 puntos de Bauman sobre el tema de la modernidad líquida. Entonces, estas interacciones crean un pasado y cuestionan el avance hacia el futuro, donde la teoría organizacional necesita reinventarse para evitar el estancamiento frente a los embates de los nuevos desarrollos tecnológicos, los que apenas hemos vislumbrado realmente y que van de la mano de las tecnologías como, por ejemplo, la inteligencia artificial, la robótica, la automatización, tecnologías limpias, etc. Entonces, aquí también este cuestionamiento tiene una relación con la teoría de la promulgación, que tiene que ver más bien con el saber si estas tecnologías emergentes son producidas por el ser humano como consecuencia de un escenario ya imaginado o como un resultado orgánico del avance tecnológico per se. Y en los que independientemente de la etiología, la causa vamos a decantar inevitablemente. Entonces, en estas 5 fases, la primera es sobre la fase ambiental, física y el espacio. Está claro que el espacio ha sido desafiado por las TI y la parte física, evidentemente, debido a que no existe ya una limitación en cuanto a tiempo y espacio, y cualquier persona puede asincrónicamente estar en algún momento y se ha limitado, o se ha eliminado la barrera física. Lo que estamos haciendo hoy, por ejemplo, es una clara muestra del espacio y del tiempo. De hecho, las presentaciones que van a hacer mis colegas en un momento, que van a ser tomadas desde sus videos, refuerzan esta idea. Por otro lado, tenemos la fase social humana y la individualidad. La estructura social, sea cual fuere, ya tiene un cambio. La TI juega un papel fundamental, puesto que consolidan el poder y el control sobre el individuo, tanto dentro como fuera de la organización. Hacia afuera, sin que por ello signifique que hay supervigilancia de las TI porque le existe, hay una capacidad para rastrear, definir y caracterizar al consumidor, dándole una suerte de manipulación al ofrecer bienes y servicios producidos masivamente con la idea de ser únicos o artesanales, y haciendo unas entregas logísticas a nivel mundial que también están afectando el ambiente. Por otro lado, dentro de la organización, los sistemas de información vigilan, supervisan y apoyan la productividad de los empleados por quienes ejercen el poder, que conocen con un clic todo: tiempo de permanencia en la oficina o en el software de trabajo, seguimiento de correos electrónicos, identificación de espacios libres en agendas, conexión a espacios de ocio y virtuales y otros. Entonces aquí se discute con el panóptico de Foucault transformado en un sistema digital. Entonces hay una suerte de competencia individual por los mejores resultados que los sistemas otorgan, un sistema de recompensa que está ideado por el poder. Por otro lado, tenemos el tema de la emancipación, y esta influencia infinita y global es un artífice silencioso que ejecuta parámetros ideados por los que tienen el poder y los que están mejor pagados, ¿sí? Porque, por un lado, las personas que están encargadas de esta parametrización pueden ser de 2 formas: ingenieros informáticos en sus primeros años de práctica profesional, con poca experiencia, o bien intencionados creadores de startups, por ejemplo, que con objetivos altruistas pretenden mejorar el mundo desde la instrumentalización de sus conceptos, pero no necesariamente conscientes del impacto de sus decisiones una vez que los algoritmos programados interactúan en sociedades con millones de personas, que tienen otras culturas, psicologías, pasados e ideaciones del futuro. Desde otra mirada también más crítica, existe más todavía poderosos menos inocentes, cuyos resultados de tecnologías destinados están creados bajo el control o se destinan al control bajo el nombre de productividad, ¿no? Tecnologías que, como se ha dicho antes, tienen acceso a una serie de conocimientos sobre cada individuo. Por otro lado, en la fase cultural y la comunidad, las TI licúan la cultura a través de la posibilidad de ser un integrante anónimo de un grupo, ser invisible casi como un fantasma durante una reunión o en una comunidad. Quien interactúa de tal manera tiene en sus manos la decisión de ser parte o no de la comunidad a la que paradójica y voluntariamente ha aceptado estar. Entonces, esto demuestra los intereses que Bauman
los llama arneses, con cierre relámpago. El éxito en las ventas de este tipo de arneses se basa en la facilidad con la que uno puede ponérselos por la mañana y al otro día ya no ser parte de la comunidad, ¿sí? Entonces, esto limita, aunque psicológicamente hace que el individuo pertenezca a algo, también limita la seguridad, ya que las relaciones con la comunidad son débiles y no permiten necesariamente o siempre el trabajo grupal, el goce de la estética o la satisfacción de la justicia. Entonces hay un submundo de culturas que cada vez se ve afectado, ¿no? Y este vector de la tecnología cruza transversalmente. Y por último, la fase tecnológica y de trabajo más allá de la tecnología aplicada, ¿no? Como esta, que es una tecnología aplicada específicamente al contexto, cuando se le suma la tecnología de la información, no solamente que existe una mayor calidad o cantidad en los procesos productivos debido a la manera como se facilita el trabajo, sino que además, ¿no es cierto?, esta rutinización del trabajo, privilegian la aceleración y la masividad, que ya están descritos como una producción continua masiva que tiene un resultado evidente en la precarización del trabajo, pero no solamente desde un punto de vista físico, y aquí es más importante, el punto de vista psicológico de la comunidad, de la organización, que se ha descrito ya anteriormente. Por esto la propuesta de este trabajo es no hacer una rigidez en el pentágono que en su momento el doctor Martins manifestaba, sino presentar un modelo atómico nuclear, donde la fase social y humana es el centro y las otras constituyen espacios hacia el exterior. Y si hacemos una ampliación, un zoom sobre la tecnología, veremos que hay una serie de tecnologías que están emergiendo y que van a hacer un cambio radical, que ya lo están haciendo, pero ahora aún más radical, sobre las organizaciones y la forma en que trabajan estas organizaciones. Esta presentación atómica nuclear va a generar algo así. Es decir, la tecnología que está en esta parte inferior se mueve a la medida, se mueve de manera sinuosa y no es ya en este caso, para mí como autora, es evidente que esta tecnología no puede seguir el mismo rumbo estático. Y creo que la tecnología es un paradigma posmoderno, digna de ser considerada por sí misma y no necesariamente como una instrumentalización o como un accesorio instrumentalismo. Esta idea se basa en el hecho de que, así como la electricidad cambió absolutamente todo y estamos familiarizados con el trabajo de Kuhn, la TI también debe ser conducida de tal manera que no pueda generar o que no genere efectos tan violentos en la psiquis de las personas y en las organizaciones como tales, porque ahora es ese nuestro trabajo en un futuro, el poder resguardar a nuestra sociedad, a las organizaciones, de los posibles embates psicológicos y físicos que la tecnología de la información tendrá y que ahora debemos salvaguardar. Obrigada. Exatamente 11 minutos, Glenda, conforme combinado, foi muito bom. Congratulações. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna observación para Glenda? José Eduardo, alguna pregunta, por favor? Bien, no exactamente una pregunta, pero algunas observaciones. El artículo es muy interesante y que bien que empezamos por él, porque cuando observamos los otros artículos, estamos falando exatamente de fatores que impactam a aceitação de BI, a automação de processos contábeis, fatores críticos de sucesso, e todos estes assuntos, esses temas, têm a ver com isto que
que você esclarece, nos elucida. Então, é muito importante, é muito interessante, porque você tu empezaste com o tema, com o calor do tema, e a mim me encanta, porque eu tenho acompanhado trabalho de avaliação de cultura empresarial em grupo empresarial aqui em minha cidade. E nestes tempos de pandemia, agora com home office e coisas deste nível, neste ano podemos ver o real impacto que a tecnologia da informação está produzindo. As pessoas agora não querem mais voltar a trabalhar nas oficinas, muitos deles querem o teletrabalho, o home office, e estes elementos agora começam a aparecer no resultado da avaliação do clima e da cultura empresarial. Então, o poder, os contactos, a invisibilidade, estes elementos que tu trazes agora neste momento, embora você tenha mostrado que não é reflexo imediato, pero leva tempo para se observar. Então, eu creio que é muito interessante, muito importante, e eu penso que agora este artículo pode começar a provocar novos trabalhos e de forma agora prática de observar esses elementos nas organizações e quais serão as consequências deste câmbio com base em tu trabalho. Então, parabéns pelo tu trabalho, por tua pesquisa, por tuas iniciativas, e eu penso que são importantes e que trazem uma boa base para outros trabalhos, para outras pesquisas. E parabéns por compartilhar com nós outros. Graças. Muchas gracias. Glenda, sí, yo tengo un comentario muy sencillo, ¿no? Porque este artigo trata de un tema bien complejo, abstracto, de difícil comprensión, pero sin embargo sigue siendo un tema actual. Para mí un gran desafío traer un paralelo entre TI y la modernidad líquida de Ballman. Mi pregunta es muy sencilla para ti. Un poquito de tu histórico. ¿Qué llevó a ti a entrar en este tema, ¿no? ¿Fue una clase, una disciplina, un libro? ¿Qué ha motivado a ti a escribir sobre este tema? Bueno, realmente varios motivos. El primero es que toda mi vida profesional he tenido la oportunidad de trabajar con automatizaciones de procesos y el trabajo. Yo soy como el operativo que trabaja con los ingenieros de sistemas para que ellos hagan desarrollos. Entonces, trabajé muchísimos años en ese tema. Me encanta la tecnología. Estaba muy cercana a ese asunto por más de muchos años, de casi 20 años. Entonces, como usuaria, siempre he estado yo en esa problemática de explicar qué es lo que quiero, qué no quiero, y sale Scrum por ahí, sale Extreme, sale, salen Extreme Programming, salen un montón de tecnologías, o sea, de metodologías o de frameworks para trabajar. Y yo decía, esto tiene que ver con algo más, no puede quedarse aquí, algo debemos hacer con esto, ¿no? Eso fue la primera provocación. La otra es que en el curso de mi doctorado conocí a Paulo Emilio Martins, que fue mi docente, mi profesor, y él me mostró, o sea, nos mostró a nosotros su trabajo de espacio dinámico.
Cuando encontré esto, más otra asignatura que no sé si conocen ustedes al Fernando López en la Universidad Andina Simón Bolívar. Fernando me mostró el tema de la modernidad líquida. Entonces, estas ideas, yo hice una revisión profunda del tema de la modernidad líquida y yo estoy consciente de que hay un cierto grado de, no sé si la palabra es exacta ya también, de atrevimiento, ¿no? De hacer esto de una manera como que, wow, ¿qué es lo que estás haciendo, no? ¿Por qué haces esta relación? Pues es porque justamente cuando estuve en esa profunda relación, más mis propias vivencias, obviamente como usuaria en una organización grande y en varias organizaciones nacionales y multinacionales en las que he tenido la oportunidad de trabajar, pues veo que tiene una profundidad, Bauman, y se relaciona con lo que las TI están haciendo hoy por hoy. Entonces, esa es la razón, esas son las razones, realmente. Excelente, excelente. ¿Más algún comentario, señores, señoras? Pedro está con la mano levantada. Pedro, por favor. Opa, tudo bem? Tudo bem, Glenda? Parabéns pela apresentação e pelo trabalho. Eu não vou me atrever a falar espanhol. Espero que tu entenda meu português. E eu gosto muito de pesquisas que são reflexivas, assim, faz a gente pensar um pouco, né, o que está acontecendo à nossa volta. E eu também tenho um comentário trazendo para a minha pesquisa até, e o que eu tenho seguido no doutorado, que é a automação de processos, né? Que tu comentaste ali que a automação leva a uma precarização, né? Pode levar a uma precarização do trabalho. E trazendo para Robotic Process Automation, que é uma das tecnologias novas aí de automação, justamente está acontecendo essa discussão. Então, isso que tu traz é muito real e já é objetivo, né? Já está se tornando verdade, porque já está se discutindo isso, o que a RPA, no caso, vai provocar. No meu caso, eu estudo a contabilidade, nos processos contábeis, o que ela vai causar nos funcionários, né? Será que vão se tornar desnecessários? Para onde esses funcionários vão ir? Ou também efeitos no sentido de mudança no estilo de trabalho, né? Um trabalho mais analítico, mais cognitivo. E isso também causa implicações, porque a pessoa também vai ter que mudar o trabalho dela, e isso pode causar resistência, um monte de fatores, questões aí de uso e desuso da tecnologia, boicote. E também eu junto isso com a fala do professor José na questão de que leva tempo, né, para essas coisas acontecerem. Mas ao mesmo tempo que leva tempo, parece que cada vez leva menos tempo. Parece que está mais rápido. E eu, na minha percepção, voltando de novo para a minha questão ali que eu estudo, automação, parece haver uma desconsideração, no que eu tenho lido, não é uma desconsideração, mas uma negligência. Parece que está se deixando de olhar para essas questões negativas, que podem acontecer, que são reais. Não há que se discutir que há questões positivas. Elas existem. Mas às vezes eu percebo uma falta de um olhar assim mais crítico, como o que tu trouxe, sobre, tá, beleza, existem pontos positivos, vamos abraçar os pontos positivos, mas não vamos deixar de olhar os negativos. Então eu gosto muito de pesquisas como a tua, que fazem a gente trazer mais essa reflexão crítica sobre o que está acontecendo. Não ficar só no dizer mais do mesmo, né? Vai melhorar o processo, melhor qualidade de trabalho. Tá, mas qual é o preço disso? Então, eu gostei muito inclusive a apresentação ajuda, né, a ficar mais claro, porque sempre é complexo, né, esse tipo de artigo. Muito obrigado, seria isso. Bom, pessoal, dado o tempo, nós vamos passar para a próxima apresentação. Michele, com fatores críticos de sucesso para a implementação de Cloud e ERP nas pequenas e médias empresas, uma revisão sistemática. Michele, você quer apresentar ou a gente vai passar o vídeo? Pode ser o vídeo mesmo. Ok, então vamos dividir o vídeo, vamos ver se funciona, porque meu computador hoje não está muito amigável. Boicote da tecnologia. Nossa, gente, eu não sei porque ele faz isso comigo, viu? Não sei. Se não for aí, eu apresento aqui também, bem tranquilo.
Se você tiver por aí, porque o meu, o problema meu é que está reagindo muito lentamente. Ele está Acho que funcionando, está reagindo lento. o Thiago consegue compartilhar também, Ricardo, se for o caso. Não sei se já está aparecendo para vocês a tela ou não. A Peço minha tela tá desculpas, em olha, negrito. realmente é o Zoom que não acordou de bem comigo hoje. Eu não consigo apresentar. Aí, aqui, tá. Apresentou agora, Ricardo. Tá, né? Vamos lá. Com muita paciência, peço desculpas porque o Zoom hoje não está muito... Ricardo, relaxa. É a nossa realidade. Muito bem-vindos. Eu me chamo Michele Sotti, sou da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, e o artigo que eu apresento hoje se chama Fatores Sim. Críticos de Sucesso para a voltar. Implementação de Cloud RP em PMEs. Abre a tela toda aí, Ricardo, por favor. Eu já apertei aqui para abrir ele. Esse artigo foi desenvolvido por mim em parceria com o Leonardo Barbieri, da Unicinos, e o professor Jefferson Monticelli, da mesma instituição. Bom, a gente sabe que em ambientes dinâmicos de negócios, as organizações... Não estou ouvindo mais o áudio. Se vocês quiserem que eu compartilhe aqui e faça a apresentação, a gente talvez possa... Eu agradeço se puder, viu? Pode ser? Porque Então tá. hoje o meu Zoom acordou de mau humor. Desculpa, gente. Se passar o comando para o Thiago, ele consegue compartilhar também, Michele. Ele está com... Professor José, eu não consigo. Oi. Porque nessa sessão eu estou apenas como suplente. Mas a Michele entendi. tem como passar, né? O vídeo eu não tenho. Eu tenho os PDFs dos artigos, mas os vídeos eu não tenho acesso. Você nos ajuda, se... Michele? Desculpa, viu? Tranquilo. Posso compartilhar aqui? Por favor. Daí eu vou parar a apresentação de quem está compartilhando aí. Só me avisa se está aparecendo para vocês. Sim. Apareceu, sim. Então, vamos lá. Bem melhor. O trabalho, então, que eu apresento hoje se chama Fatores Críticos de Sucesso para a Implementação de Cloud RP em Pequenas e Médias Empresas. A gente fez uma revisão sistemática da literatura. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, Michele. Eu sou doutoranda na área de administração na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, aqui em Porto Alegre. Foi desenvolvido em parceria com o Leonardo Barbieri e com o professor Jefferson Monticelli, da mesma instituição, no mesmo programa de pós-graduação. Bom, a gente definiu alguns critérios, né, para fazer um recorte, fazer um frame aí da área de estudos. Então, a gente decidiu estudar adoção tecnológica em pequenas e médias empresas, primeiro porque as pequenas e médias empresas, elas são responsáveis por uma grande parte do produto interno bruto de muitos países, né? Se a gente tomar Brasil como exemplo, elas representam uma boa parte do PIB, uma boa parte, acho que a maior parte do número de empregos gerados. Então, são um grupo, uma parcela de empresas extremamente importantes para a economia de qualquer país. Dentro dessa adoção tecnológica, nós resolvemos estudar, então, a implementação de Cloud RP, do RP em nuvem, né, nessas pequenas e médias empresas, porque ali nos anos 2000, se eu não me engano, teve um boom, né, de uso de RPs, desses sistemas de gestão empresariais tradicionais, aqueles instalados num servidor dentro da organização, e agora a gente escuta falar muito de RP em nuvem, mas o foco permanece em empresas maiores, que ainda têm uma estrutura maior, melhor, mais recursos para fazer esse investimento, essa implementação, e nas PMEs muitas vezes acaba ainda sendo um desafio maior, seja por questões de recursos, de conhecimento, etc. Então, a gente abordou nesse sentido. E aí, dentro disso, buscamos identificar quais os fatores críticos de sucesso para essa implementação bem-sucedida de
RP em nuvem dentro dessas pequenas e médias empresas. Esses fatores críticos de sucesso representam, então, aqueles fatores que são fundamentais para que essa implementação seja bem sucedida. Definimos, então, uma questão de pesquisa, né, que seriam quais os fatores críticos que influenciam a implementação de Cloud RP em PMEs, e a gente foi para a literatura, porque até então não existia nenhuma revisão de literatura sobre o tema, até tem alguma coisa com foco em empresas de grande porte, mas nenhuma que se preocupa com as empresas pequenas, e a gente viu que os resultados são bem diferentes quando a gente fala de implementar uma tecnologia de uma empresa de porte pequeno e de uma empresa de porte grande. Então, a gente foi para a literatura para fazer essa identificação e a classificação desses fatores. A gente utilizou o TOEIC Framework, tá? Que ele é um modelo teórico desenvolvido lá em 1990, que ele auxilia na categorização desses fatores em tecnológicos, organizacionais e ambientais, dentro desses fatores críticos, né, para adotar tecnologia dentro da organização. Então, a gente identifica todos esses fatores, categoriza eles de acordo com esse framework e discute por que cada fator influencia de tal modo a adoção do RP nessas empresas. Como eu mencionei, a gente fez uma revisão sistemática da literatura, nós utilizamos o protocolo PRISM, por ser um dos protocolos mais robustos, né, para assegurar a reprodutibilidade, robustez na pesquisa. Utilizamos Scopus e Web of Science, também por serem duas bases das mais robustas, aí, indexadas. A figura, não sei se está visível para vocês, se não está muito pequena, mas seriam os resultados gerais aí do Prisma. Como vocês podem ver, tem pouquíssimos documentos que falam de fatores críticos de sucesso para a adoção de Cloud RP em PMEs. Né? A gente identificou 121 documentos apenas que estavam dentro dos critérios que a gente definiu, né? Ser em PME, falar de fatores críticos de sucesso e de RP Cloud. E a gente passou pelos passos normais de triagem e elegibilidade para identificar se os artigos estavam realmente de acordo com o que a gente esperava, e no final a gente só conseguiu, para análise qualitativa, 16 documentos, é um número bastante baixo, né, para uma revisão, mas a gente só identificou 16 documentos na literatura que já tivessem discutido ou que levantassem de alguma forma esses fatores críticos de sucesso. E aí a gente categorizou eles. Então, nessa tabela que não mostra, eu não sei se está bem visível para vocês, mas qualquer coisa me interrompam aí que eu posso dizer. A gente categorizou, não aparecem os autores aqui, mas no artigo tem os autores de cada um né, que fala de cada um desses fatores críticos de sucesso. Então, se a gente olhar, por exemplo, fatores tecnológicos aqui na parte superior, os que mais aparecem é a compatibilidade desse sistema em nuvem com a cultura da empresa, com a forma de operar da empresa, com o processo de negócio da empresa, segurança e vantagem relativa desse sistema em relação ao sistema tradicional. Então, a gente conseguiu elencar os fatores mais importantes, organizacionais do mesmo jeito. Então, se destacou a alta administração, que seria o suporte da alta gestão na hora de implementar esse sistema, a inovação da empresa, o quão aberta essa empresa está para fazer essa adoção, a flexibilidade de acesso e assim sucessivamente. Fatores ambientais, controle do governo, se destacou, e a competitividade, né, o quanto a competitividade ou o meu concorrente ou qualquer outro ator desse ecossistema está adotando tecnologia, está se destacando por causa disso. Aqui, controle do governo, eu vou fazer um parênteses, que essa pesquisa ela avançou e a gente está fazendo uma pesquisa empírica agora, né? E no Brasil, sobre o uso dessa tecnologia em PMEs no Brasil, e a gente percebeu que aqui o governo, enquanto em outros países, o controle do governo, o fomento do governo, até tu vai adotar uma tecnologia, a gente vai abater um imposto, a gente vai fazer alguma coisa. No Brasil isso não acontece, né? Não para ERP em PMEs. Não tem apoio praticamente nenhum nas empresas que a gente viu até agora, só um parênteses aí na apresentação. Eu não sei como é que eu estou de tempo, tá, pessoal? Então eu estou correndo aqui, mas vamos lá.
Então, a gente acredita que contribuiu em 2 caminhos aí. Primeiro, com a literatura, porque a gente não encontrou nenhuma revisão da literatura que fizesse esse levantamento desses fatores críticos de sucesso, e a discussão, porque a gente identifica todos eles e a gente discute eles no artigo depois, né? Por que tal fator apareceu de tal forma e como ele impacta essa PME. E a gente contribui com a prática, porque além do trabalho identificar esses fatores na teoria, a gente discute de forma que possa alertar ou até nortear gestores de PMEs que pretendem fazer essa adoção de cloud e ERP depois nas suas empresas, né? O que eles precisam se preocupar na hora de fazer essa adoção. E sugerimos algumas pesquisas futuras, coloquei só algumas aí na apresentação, que seria, sim, embora já tenha pesquisas que discutem esses fatores críticos de sucesso para produção de RP em empresas de grande porte, mas eles não discutem como isso ocorre em diferentes culturas, né? É diferente eu adotar no Brasil, um país em desenvolvimento, e adotar num país desenvolvido, por causa justamente das particularidades do fomento tecnológico, das questões sociais e de desenvolvimento desse país. E também algo que a gente viu como muito crítico é a relação entre a PME que está adotando essa tecnologia e aquele fornecedor, né? Aquela empresa que fornece, que vende esse serviço de cloud. Então, acho que é isso. Talvez eu tenha passado um pouco mais rápido do que na apresentação lá. Deixo aqui as referências que eu utilizei. Muito obrigada. Muito bom, Michele. Parabéns pela sua apresentação. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Um comentário rápido, alguns pontos, né, que eu particularmente considero muito relevantes, né, o objeto de estudo, as PMEs, né, a cloud, a ERP, PMEs por natureza, né, todo tanto de pesquisa que nós fizermos ainda é pouco, dado a importância, a relevância, o significado, e infelizmente nós temos poucas pesquisas, né, como a Michele trouxe aí para a gente, né, então carece de ajuda, carece de auxílio, carece de pesquisa. E talvez, Michele, como até sugestão, como isso faz parte das pesquisas de vocês, e que vocês estão aprofundando, onde vocês estão caminhando, eu tenho percebido, né, isso me rodeia também, tá? Que uma das, né, a gente tem alguns estudos também, alguns apontamentos de que um dos grandes pontos para cloud, até para RP, para cloud, ainda é o custo, mas não só o custo financeiro, o custo que está envolvido. Então, tem custo psicológico, tem, né, custo de tempo, tem uma série de barreiras de mudança de fornecedor. Então, a gente tem observado isso, e nós próprios, né, às vezes a gente segura a migração de uma tecnologia até ser compulsória. Agora você tem que mudar, porque senão não vai funcionar mais. Então, tem essas questões, mas é meio um caminho sem volta, né? Tudo caminha para a cloud, né? A gente compra os computadores hoje, né? Os nossos computadores, quando muito, tem 512 GB de memória, né? Eu já comprei alguns anos atrás computadores com 2 teras, 3 teras. Isso não existe mais. Então, o mundo é das nuvens, o mundo é cloud. Então, não vai ter muito como, né? Então, mas eu acho que são assuntos muito relevantes, muito interessantes e, né? Parabéns pelo trabalho, pela revisão bibliométrica aí, né? E mostra, bibliográfica, bibliométrica, e mostra aí né, o caminho a ser percorrido, quanto a gente tem que caminhar nessa direção. Parabéns. Muito bom, muito bem, parabéns. Eu só reitero o que eu coloquei lá no chat, a necessidade de a gente fazer avaliação, né? Independente dos percalços, o conteúdo que a gente está apresentando aqui, ele tem bastante valor e são bastante interessantes. Esse tema da Michele, para mim, ele é muito pertinente, né? Eu tenho muito carinho pelo ERP, a minha vida inteira praticamente eu trabalhei nesse mundo, né? Mais algum comentário a respeito desse tema? Desculpa. Eu gostaria também de parabenizar a Michele, né, bem dentro aí do que o José Eduardo. Acabar de comentar que
é muito importante, né, a gente ter estudos voltados para as PMEs, né, a maioria dos estudos, em várias áreas, não só nessa área de tecnologia, eles voltam-se para as grandes empresas, né, então eu acho que é de extrema relevância a tua pesquisa, Michele, e principalmente aí nessa área de nuvem, né, que é uma tendência e que para as pequenas empresas, né, elas acabam sendo um grande facilitador, né, ela acaba trazendo viabilidades de sistemas e de processos que talvez não fossem tão viáveis assim para as pequenas né, para as pequenas empresas, se não por meio da nuvem, né, então, parabéns aí, Michele, pela tua pesquisa. Muito bom. Obrigada, Ana. Obrigada, pessoal. Tal vez yo puedo decir algo, Michelle. Sí, gracias. Bueno, Michelle, muy, muy interesante tu trabajo, me gustó mucho. Me parece que abre también una discusión sobre lo que tú decías al inicio, decías que no, que puede haber para empresas grandes, pero para empresas pequeñas y medianas no hay esta información, ¿no? Y esa es una realidad también que vivimos en el Ecuador, en una economía donde el 90% de empresas son pequeñas y medianas y micros, en Sí. cierto caso, ¿no? Totalmente. Entonces, eso también me abre una discusión sobre qué es lo que está pasando en mi país. Así que te agradezco porque me ayudas a seguir adelante en ese concepto. Muchas gracias, Michelle. Muito bem, muito bom. Obrigada, Ana. Vamos para o próximo? A própria Ana Carolina, que participou agora, vou chamar ela para análise dos fatores que impactam a aceitação e o uso do Business Intelligence. Vamos tentar projetar o vídeo, Ana? Nem eu escuto. Oh, meu Deus. Olha só, se for preciso, eu posso apresentar aqui. Eu só pediria, se fosse possível, mudar a ordem, porque aí eu vou tomar aqui Eu não alguma coisa tenho só para ordem melhorar para essa minha mudar. tosse. Tenho ordem Oi? para mudar porque o não está presente. Oi? Eu não ouvi, Ricardo. Tem impressão que o professor Ricardo caiu. O Ricardo travou, é. Você pode apresentar, Ana Carolina, para a gente? Posso sim. Ok. Se você Olá, estiver com sou alguma Ana dificuldade, Carolina, do Centro Universitário de João Pessoa. só temos áudio. Olá, eu sou Ana Carolina.
Seu microfone está desligado, né, Carolina? Foi, só um momento, tá? Tá. Vou tentar compartilhar novamente. Se você não quiser falar, você pode apresentar esse vídeo que você acabou de compartilhar com a gente. Quer que eu tente? Quer que eu tente compartilhar, Ana? Agora acho que vai. Vai. Aqui. Vocês conseguem me ouvir? Sim, perfeito. Sim. Tá, deixa eu voltar aqui. Bom dia, meu nome é Ana Caroline, eu sou do Centro Universitário de João Pessoa. Esse trabalho é intitulado Análise dos fatores que impactam a aceitação e o uso do Business Intelligence. Foi um trabalho de 2 orientandos meus, de alunos de TCC, e a ideia da pesquisa partiu do momento em que a gente percebe a grande dificuldade das empresas com relação à análise de dados, à fomentação de informações para a tomada de decisão. E a ideia foi compartilhar e realizar uma pesquisa que ela busque investigar como o BI, que é uma ferramenta que ajuda nesse processo de análise de dados para geração de informação, quanto que essa ferramenta ela facilita esse processo de decisão e avaliar os impactos do BI, no processo de tomada de decisão, os fatores que impactam a sua aceitação e uso nas empresas. Então, teve como questão de pesquisa quais fatores que impactam a aceitação e o uso do BI nas organizações, como objetivo analisar os fatores que impactam a aceitação e o uso do BI, como objetivos específicos, apresentar a importância do BI para o trabalho com dados nas empresas, examinar o uso do BI pelos gestores e verificar a relação entre o uso do BI e a tomada de decisão. Essas foram as referências, né, principais utilizadas para estudar o Business Intelligence, o uso do BI nas empresas e o BI como apoio à tomada de decisão. Entre os métodos utilizados foi a pesquisa qualitativa. Então, essa pesquisa ela se deu por meio da relação de entrevistas com roteiro estruturado, e a análise dos dados se deu com base na análise de conteúdo. Essas foram as categorias utilizadas na pesquisa. Foram utilizadas as categorias propostas por Venkatesh e outros autores, com base na teoria Nautaut, que é uma teoria unificada para a análise do uso e da aceitação da tecnologia. Foram analisadas essas 4 categorias: expectativa de desempenho, expectativa de esforço, influência social e condições facilitadoras. Foram entrevistados 6 pessoas, foram 6 entrevistados que participaram da pesquisa, entre eles pessoas que, principalmente, que atuam aqui na cidade de João Pessoa, que onde os pesquisadores residem, maior parte, e pessoas que estão nessa área de TI ou na parte de gestão de empresas da tecnologia, da informação. Os principais resultados obtidos, eles vêm corroborar com a Nautaut, em que a gente identificou que as 4 categorias analisadas, expectativa de desempenho, foi identificado que o BI ele melhora o desempenho, uma vez que facilita a visualização de cenários e a análise de indicadores e favorece também a identificação de melhorias que tornam mais ágeis e assertivas
o processo de tomada de decisão. Em relação à expectativa de esforço, o BI é simples de ser aprendido e de ser utilizado, e as informações geradas são compreensíveis, e aí facilita o conhecimento em relação ao negócio e facilita também o conhecimento sobre a análise do negócio. Em relação à influência social, foi identificado que as pessoas que percebem a importância e os benefícios do BI, elas acabam incentivando, indireta ou indiretamente, o uso do BI nas empresas, e também foi possível perceber que as pessoas que utilizam, elas solicitam ajuda de outras pessoas mais experientes, né, quando tem essas pessoas na empresa, né, e sempre que necessário. Essas 3 categorias, elas acabam impactando, influenciando a intenção do indivíduo de utilizar o BI. E junto à categoria condições facilitadoras, que está relacionada a ter o conhecimento, a ter treinamento sobre as ferramentas, ter a capacidade analítica, ter uma equipe de suporte, todo o que o ambiente fornece em relação aos aspectos facilitadores, em conjunto com as 3 categorias anteriores que impactam a intenção de uso do BI, elas vão influenciar o uso real do BI. Vão fazer com que os indivíduos eles decidam fazer, né, a utilização dessa ferramenta na empresa. Em relação à conclusão, a gente dividiu aqui nos 3 objetivos específicos. O primeiro foi de apresentar a importância do BI para o trabalho com dados nas empresas. Então, foi identificado que a tomada de decisão baseada em dados, ela oferece maior segurança, né? Isso aí foi, não a partir da literatura, né? Mas isso aí também foi, além da literatura, foi evidenciado pelos participantes da pesquisa, que eles perceberam, né, que tem maior confiabilidade quando tomam essas decisões a partir dos dados. Em relação ao segundo objetivo, de examinar o uso do Business Intelligence pelos gestores, eles perceberam, né, conseguiram ter essa percepção, né, que não é apenas uma ferramenta tecnológica, que não basta utilizar apenas ferramentas, é necessário que a empresa ela entenda que também há a necessidade de vários processos e há a necessidade também de desenvolver as competências necessárias para que esses indivíduos possam fazer o uso correto, né? Possa conseguir ter uma análise crítica, possa tirar proveito no processo de tomada de decisão, né? Tirar proveito aí dos dados. Em relação ao terceiro objetivo específico, verificar o uso do BI e a tomada de decisão, constatou-se que os gestores, eles entendem que o BI auxilia na tomada de decisão em tempo hábil, que permite também essa maior autonomia dos usuários para a tomada de decisão, né? E aí também permite maior desempenho do negócio. Em relação ao objetivo geral, foi identificado, né, que os resultados, eles puderam mostrar que as categorias expectativa de desempenho, expectativa de esforço e influência social, que são aquelas 3 primeiras categorias, elas influenciam a aceitação e determinam a intenção do comportamento de uso do BI, e junto com a 4ª categoria, que são as condições facilitadoras, elas vão influenciar o uso do BI pelos indivíduos da empresa. Em relação às limitações, a principal limitação foi a dificuldade de entrevistar, né, de fazer entrevistas face a face, que possibilitasse o aprofundamento dos dados, e como sugestões para estudos futuros, sugere-se que sejam feitas, né, a partir dessa limitação, que sejam feitas entrevistas semi-estruturadas ou não estruturadas, buscando aprofundar nos dados. Sugere-se também pesquisa com abordagem quantitativa, que possa ampliar a quantidade de participantes dessa pesquisa, e também
a realização de pesquisas que busquem identificar a aceitação e o uso do BI por determinado segmento de negócio, né? Aqui a gente não focou em um segmento de negócio específico. Então, a ideia aí é que seja feita e busque identificar se há diferença entre segmentos de negócio. Gente, me desculpa, tá? Como contribuições, a pesquisa pode evidenciar a importância do BI como uma ferramenta que facilita a tomada de decisão e que esclarece os fatores fundamentais que são influenciadores do uso, né? Porque às vezes algumas empresas elas investem nos processos, na metodologia, nas tecnologias, mas os seus empregados eles não conseguem perceber a importância, né? E não utilizam o BI. Então, ela conseguiu trazer essa evidência, e ele também favorece, do ponto de vista da literatura, estudos sobre o tema da gestão da informação e o uso da tecnologia da informação na administração. Essas foram aqui as principais referências utilizadas. Deixa eu fechar. Pessoal, peço desculpas, tá? Pela Ana, pode tomar uma apresentação. água, pode ficar tranquila, Ana, tá? Toma uma água para dar uma Vou relaxada. pegar aqui uma água, só um momento. Parabéns pela sua apresentação. Realmente, seu artigo é um artigo com uma temática relevante, né? Emergente nas organizações, sobretudo quando a gente vai falar das organizações também, né? As organizações públicas que também precisam fazer essa implementação, né? Das tecnologias de sistemas de informações de BI em seus processos. O professor José Eduardo, quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar, fazer algum comentário? Esse Eduardo é falastrão, ele não consegue ouvir, não. Ana, primeiro ponto, é muito legal a gente ver trabalho de graduação, né, com alunos de graduação, isso é muito louvável. Então, é uma excepcional iniciativa, né, que daí surjam, realmente emerjam os alunos para os nossos mestrados, doutorados, os pesquisadores. Então, eu tenho especial apreço por trabalhos que venham da graduação. A gente sabe que o trabalho de orientar os alunos de graduação, ele é árduo, né? Muitas vezes requer pegar e fazer algumas coisas, por exemplo, desde a BNT, desde concatenação de ideias, desde essas questões todas. Então, isso é normal, faz parte disso, mas eu acho que vale muito a pena e é louvável, né? Então, parabenizo por isso, né? Por trazer trabalho da graduação para o Congresso, né? Então, é muito louvável, é muito bacana. Eu tenho especial apreço por BI, porque, na verdade, isso é minha vida, tá? Então, lá nos idos 1990, eu acho que eu fui um dos pioneiros disso aqui no Brasil, estava no lugar certo, na empresa certa, na hora certa, então, faço parte dessa história. Então, e é um assunto estudado, explorado, mas ainda, né, não é assunto cristalizado de forma alguma, e principalmente quando nós tratamos de várias realidades, né, que é o caso que nós falamos, né, de ERP, dessas questões que nós já mencionamos, dessa questão de tecnologia da informação, né, e modernidade líquida, e dessas coisas todas que acontecem, então tem tudo a ver. E principalmente, né, porque ainda a ideia de BI ela não é cristalizada, e principalmente devido aos fornecedores de solução, né? Então, quando a gente chama, por exemplo, Power BI, a empresa que tem Power BI tem uma solução de BI, a gente, né, para nós que estudamos, para nós pesquisadores, a gente sabe que não é verdade, que BI é um processo longo, né, desde aspectos culturais, pessoais e organizacionais, e aí tem, né, as ferramentas de ETL, tem uma série de questões que envolvem BI, mas o Power BI não deixa de ser um dos componentes de BI. Então, até por força dos fornecedores, e não sei se estão errados também, né, porque vende, então, quando fala que tem BI, vende. Então, né, estou falando isso por quê? Porque, né,
é necessário pesquisar, é necessário apontar, é necessário entender os níveis de adoção, os níveis de complexidade. Então, é muito bacana ver os trabalhos a respeito disso e ver, né, a minha... da Paraíba, né, Ana? Vocês são da Paraíba, né? Tive a oportunidade de, em julho, conhecer a Paraíba, João Pessoa, estive lá na Universidade Federal, em um evento lá de alguns dias, povo maravilhoso, povo lindo, cidade maravilhosa, então, e trazendo trabalhos, trazendo pesquisa, trazendo conhecimento, fico mais feliz ainda. Muito obrigado. Mais alguém quer falar alguma coisa? Também sou de João Pessoa, tá, Ana? Sou da UFPB também. Que Tiago, maravilha, prazer. Thiago. Tive aí em julho, cara, tive aí. Bom demais. Estou voltando para cá depois de 12 anos. Pedro, pode fazer seu comentário, Pedro. Tudo bem, Ana? Parabéns pela apresentação e não te estressa com a tosse, faz parte. Uma coisa que eu pensei olhando para a tua figura, a figura final, assim, que tu resume os resultados, né, das tuas categorias, eu não sou da área de estudos quantitativos, né, eu sou mais da pesquisa quali, mas eu olho para aquilo, eu vejo uma figura, um modelinho quantitativo, e talvez fazer um esforço de desenhar também, né, aquela figura num modelo e propor daí como um estudo futuro que tu já propõe ele assim, né, estudos empíricos, mas um estudo empírico utilizando o teu modelo, talvez seria bem interessante para avaliar se de fato aquela relação acontece que tu percebe. Eu não sei como é que funciona, né, os modelos de aceitação e uso de tecnologias, não sei se aquele construto já existe, mas vendo ali o formato que tu apresenta a figura, eu vejo assim, um modelo e penso naquilo sendo aplicado no estudo quantitativo. Então acho que é bem interessante apontar isso como uma pesquisa futura, acho que seria bem interessante. Pedro, muito obrigada pela Ana, ideia. Ana, a minha pesquisa, só para complementar o Pedro, e aí você fecha, tá? A minha pesquisa também está sendo relacionada à gestão fundamentada em dados, né? Eu trabalho sobre a gestão fundamentada em dados, que também fala muito sobre BI, né? E se eu fosse fazer trazer para você um apontamento, eu falaria para você nas próximas pesquisas, olhar para a partir da ótica sociotécnica, né? Porque muitas vezes a implementação ela acontece, fazem investimentos em tecnologias, mas esquecem de pessoas, de estruturas, esquecem também da reorganização das tarefas. Então, assim, seria essa a observação que eu poderia fazer. E aí você complementa e o Pedro, depois, Pedro, você pode fazer a sua apresentação. Se caso ninguém mais quiser fazer comentário. Quero agradecer, né, as contribuições do Tiago, do Pedro também. Em relação à contribuição do Pedro, esse instrumento que foi utilizado, né, as categorias, foi com base aí nos construtos do Venkatest, né, que na verdade, quantitativo, né, e aí a ideia foi aplicada de forma qualitativa, né, tomar como base apenas essas categorias, tá? Mas muito obrigada aí, Pedro, Tiago, e ao Eduardo também, né, José Eduardo, pelas contribuições. Pedro, agora você pode fazer a sua apresentação. Se você quiser apresentar como os demais, você fica à vontade. Mas se você tiver o vídeo e quiser compartilhar também, aí você que escolhe aí. Ó. Eu vou tentar subverter a ordem, então, e compartilhar o vídeo. Caso vocês não estejam ouvindo, daí vocês me interpelem aqui, assim, que daí eu parto para a apresentação em modo tradicional. Olá, meu nome é Pedro Henrique de Cabral, eu vou apresentar para vocês Perfeito, o Pedro. artigo intitulado Automação de Processos Contábeis e Financeiros, Orientações para a Implementação e Oportunidades de Pesquisa. Na parte introdutória, então, a gente percebe que a automação ela tem sido objeto de investimento de diversos tipos de negócio, mas se destaca o setor contábil e financeiro e as suas rotinas como grandes alvos da automação, e isso se deve ao fato de que as rotinas contábeis e financeiras são vistas como robotizadas. Não só vistas, né, mas de fato elas são bastante robotizadas, mecânicas e padronizadas, tornando-se então compatível com as soluções de automação. Os estudos também apontam como vital que a implementação das soluções ela seja realizada de forma correta, de forma adequada, né,
porque caso erros aconteçam, né, isso pode provocar erros sistêmicos, né, que pode comprometer a atividade do negócio. Entretanto, né, que se percebe uma carência por orientações, inclusive no tocante à seleção de quais processos, né, podem ser automatizados, e também que as orientações oferecidas pelos provedores, né, das soluções mostram-se inadequadas e limitadas, né, porque elas não consideram, por exemplo, né, o contexto onde essa implementação vai ocorrer, elas são genéricas. Com isso, né, mostra-se essencial aprofundar esse conhecimento sobre o processo de implementação das ferramentas de automação na contabilidade, particularmente no tocante à seleção dos processos compatíveis, né, que é um ponto central das iniciativas de automação. Assim, a gente propõe a seguinte questão de pesquisa: quais os requisitos necessários para a implementação de solução de automação na contabilidade financeira e, com o objetivo, identificar as etapas necessárias para implementar a automação em rotinas contábeis financeiras. Para isso, então, a gente desenvolveu um estudo qualitativo exploratório descritivo, através de uma RSL, uma revisão sistemática da literatura, a gente compôs a nossa amostra. A gente lançou, então, o termo Accounting Process Automation, os títulos, resumos e palavras-chave das bases Scopus e Web of Science, e a partir do resultado inicial, a gente eliminou as duplicidades, artigos que estavam em outro idioma que não em inglês, outros documentos que não artigos científicos. Depois a gente analisou os resumos para avaliar a pertinência deles ao tema, né? E, por fim, a gente avaliou o acesso do artigo, se era possível acessar ele. Com isso, a gente chegou nessa amostra final de 28 artigos que foram submetidos à análise de conteúdo através de subsidiada, né, pelo software NVivo. Como categorias, a gente utilizou as categorias etapas da implementação, características dos processos e oportunidades de pesquisa, que geraram os seguintes produtos, né? A consolidação das etapas necessárias para a implementação da automação na contabilidade financeira, a consolidação das características dos processos automatizáveis e a nossa agenda de pesquisa. Então, né, como resultado, foram identificados 9 etapas a serem seguidas como requisitos para a implementação de automação dos processos contábeis, né? Essas etapas são a identificação do processo, que é listar os processos que podem ser automatizados, a avaliação dos processos, que é uma das principais etapas, né, discutidas na literatura, que justamente analisa as características do processo identificados e vê o que as características dos processos identificados que os tornam compatíveis com a automação, né, que é uma avaliação de compatibilidade. Também o desenho do processo, que consiste em desenhar o processo e avaliados em fluxograma de forma detalhada. Também os ajustes, que consiste em ver o que precisa ser feito para ajustar o processo, né, analisando esse fluxograma gerado. A revisão dos controles, que consiste em criar ou redesenhar os mecanismos de controle existentes. Então, a implementação, que é automatizar de fácil processo, programando a ferramenta. A execução, que consiste em rodar o processo automatizado. O monitoramento desse bot, né, e, por fim, a avaliação do resultado. Tendo em vista que a principal etapa, né, é essa avaliação das características, a gente consolida, então, as características, né, dos processos a serem automatizáveis, sendo esse, né, um requisito para a implementação, que a solução de automação ela deve ser avaliada segundo a compatibilidade com essas 6 dimensões que a gente chama aqui, né, das características do processo. As dimensões são a dimensão do fluxo, da frequência, da execução, dos dados utilizados, da complexidade e dos custos do processo. Então, essas questões que são abertas ali nas linhas ao lado, né, das características, devem ser avaliadas no momento da implementação. Como oportunidades de pesquisa, a gente identificou algumas áreas temáticas, né, com oportunidades de pesquisa, e a gente destaca que, assim, o desenvolvimento de medidas de desempenho para avaliar o sucesso da implementação e a qualidade dos outputs entregues pelos bots, né, isso dentro do tema de implementação. Dentro do tema de aspectos contextuais, analisar o contexto dos pequenos negócios, né, que se percebe que têm sido pouco explorados na literatura. Dentro de riscos, a gente destaca o desenvolvimento dos mecanismos de governança e auditoria interna específicos para bots, né, uma necessidade de que se crie esses mecanismos, se desenvolva essas ferramentas para fiscalizar e monitorar, né, a rotina de automação, o bot. Também a avaliação dos aspectos qualitativos da informação contábil, né, que consiste em avaliar os efeitos de médio e longo prazo da utilização dessas tecnologias na qualidade da informação contábil. E em relação à temática de funcionários, né, de emprego, talvez, a questão de avaliar, a necessidade de avaliar os impactos sobre o nível de emprego, né, no mercado contábil decorrentes da automação, que também tem sido pouco explorado na literatura. Como conclusões, então, a gente destaca os requisitos para a implementação da solução de automação nas rotinas contábeis financeiras, né, que deve
estar atento e seguir aquelas etapas identificadas para a implementação da automação, de modo que seja de modo a orientar, né, o processo da implementação. Também avaliar a compatibilidade da ferramenta de automação com as características do processo ser automatizados, fazer o match entre aquelas dimensões identificadas e as capacidades da tecnologia que se pretende implementar. Também, né, que se percebeu um baixo volume de produção científica sobre o tema, o que pode, inclusive, justificar, né, os problemas e as falhas de orientação que se percebe, né, das soluções de automação. E como contribuições, a gente destaca, né, a própria consolidação das etapas de implementação e das características dos processos automatizáveis, que se refletem em contribuições teóricas, no sentido de aprofundar o tema da automação contábil, né, que se apresenta pouco desenvolvido, como já comentado, e como contribuição, como reflexo prático, né, essas contribuições servem como orientação para os profissionais que desejam implementar a solução de automação dos seus negócios. Então, eles podem utilizar esses achados para melhor orientar e guiar, né, o seu processo de implementação, né, das ferramentas de automação. Aqui, então, as referências utilizadas nessa apresentação, né, não são todas as utilizadas no artigo, mas são as que foram aqui apresentadas, e concluo agradecendo a todos os ouvintes, né, e encerro aqui a apresentação. Show de bola, Pedro. Parabéns pela sua apresentação, viu? Realmente, seu artigo é bastante relevante. Eu tenho só um ponto, Pedro, que eu não consegui identificar o recorte temporal dos seus artigos. Porque eu não consegui identificar, talvez eu tenha passado batido, não sei se alguns de vocês outros conseguiram, mas assim, se for um recorte de 10 anos, de 5 anos... Não teve recorte temporal. Não, talvez informar isso, então. Eu não considerei um recorte temporal, eu considerei tudo que vinha nas bases de dados. Tá, mas então falta informar isso. A partir disso, eu pensei, né? Eu até anotei aqui, que poderia, no caso, ter sido feito uma revisão integrativa. E aí o recorte poderia ser tipo de 15, 20 anos, né? Mas, mesmo assim, fica como sugestão para que você possa estar acrescentando, caso você for fazer alguma revisão do artigo, né? Mas parabéns, viu? Gostei muito. E também outro ponto que eu queria destacar é a questão que você, a princípio, você tenta trazer apenas os artigos, né? Você faz a eliminação de alguma literatura cinza, mas ainda continua acrescentando, por exemplo, que assim, muitos não consideram, né, a literatura cinza, mas, em certo ponto, eu acredito que seja, né? Você acrescenta alguns artigos que, por exemplo, que não foram revisados por pares. Eu acho que está aqui logo no início do seu método, né? Você coloca aqui alguns que foram, por exemplo, conferências, encontros, workshops, 28 artigos científicos periódicos. Então, assim, você pode estar fazendo essa avaliação, né? Se caso você julgar necessário, de apenas colocar artigos revisados por pares, porque aí acho que melhor ampliaria, né, ainda mais a qualidade do seu, o rigor e o rigor, né, o rigor e a coerência do seu artigo, tá ok? Sim. Mais alguém quer fazer o comentário? Parabéns mais uma vez, Pedro. Obrigado. Parabéns, Pedro. Talvez, adicionalmente, Thiago, uma outra alternativa seria, porque esse assunto é extremamente relevante, né? Tudo bem que o seu recorte está aí o ambiente contábil, Brasil especialmente, né? Extremamente dinâmico, de um ano para o outro muda as regras, muda as normas, muda o processo de contabilização, e aí entra contabilidade no setor público, e essa coisa é extremamente dinâmica. E, às vezes, né, o que talvez valeria a pena é de você, às vezes, deixar claro, mas, às vezes, essa literatura cinza, ela é o que a turma da prática está vislumbrando, está vivendo. Então, de você trazer isso, tipo assim, né, o que na prática o pessoal está
sentindo, está vivendo e está trazendo. De não misturar, o seu trabalho é muito rico, mas talvez deixar isso separado e dar um foco para isso. O que a literatura, né, realmente as pesquisas estão apontando, porque muitas vezes esse material é aqui, né, que aparece no Conselho Regional de Contabilidade, é que o pessoal está vivendo, e agora o que vamos fazer? Olha, surgiu essa nova norma. Então, de repente, né, não sei se nesse artigo aí, né, mas acho que, de repente, vale a pena alguma coisa nesse sentido, de separar essas duas coisas. É muito válido para mostrar a preocupação, o que está acontecendo, o que esse público vive, mas aí concordo com o Thiago dentro da possibilidade de separar essas duas coisas, né? Eu acho que dá bastante combustível ao seu trabalho, né? Então, parabéns pelo trabalho, parabéns pela condução, pela apresentação, né? Enriquecedor, muito bom. Obrigado. Anotados os comentários. Mais alguém quer fazer algum comentário? Nós temos ainda aí mais ou menos 5 minutos para a gente poder fazer as considerações finais. Mais uma vez, quero parabenizar todos. Quero que vocês vejam aqui no chat, o Ricardo colocou aqui a avaliação para vocês poderem fazer a avaliação, né, da sessão. Se puder recolocar a mensagem dele, porque eu precisei sair e voltar. Tem também a sala de networking, cujo link é esse que eu passei agora também. Esse é o link. O link de avaliação e o link do networking, da sala de networking também. Vou aqui, né, fazer a minha parte, mas fiquem à vontade, tá? Não signifique o encerramento. Como líder do tema, né, que a gente estava tratando, tá? Como líder desse tema de sistemas de informações, impactos organizacionais de TI, e como moderador, agradeço imensamente a participação de vocês, agradeço imensamente terem considerado esse tema para a submissão de trabalho, de novo, né? Já acho que é o 4º ano que eu estou líder desse tema, e é o ano que nós mais tivemos trabalho, que nós mais tivemos trabalhos bons, né? Trabalhos com qualidade. Eu acho que dos trabalhos submetidos, apenas 4 não foram aceitos, e um deles não foi aceito por descuido, porque tinha identificação dos autores no trabalho, então é regra de não ter, né? Mas era um trabalho de qualidade considerável também. Então, ficamos felizes, espero considerar no próximo ano esse tema de novo, de trazer a evolução dos trabalhos que vocês estão fazendo, novos trabalhos, incentivem os seus pares, os seus amigos, né, por meio de vocês. Glenda, esperamos mais trabalhos do Equador, para nós é uma honra. A gente precisa, Glenda, e talvez nessa oportunidade você consiga nos ajudar. O SEMEAD ele tem feito um esforço muito grande de internacionalização, né? de ter um alcance internacional, de trazer outras pessoas para o debate, e eu precisaria, tá? Os outros temas, vários deles já têm, o nosso não tem, um co-líder internacional, então, né, de preferência de língua hispânica aí, né? Então, se você tiver alguém para indicar aí, alguém, né, é muito bem-vindo. Então, eu vou colocar aqui o meu contato, tá? É o meu WhatsApp, tá? Isso aqui, contato direto para você e para todos os outros, 999797512. Então, está aqui contato direto, então, para você e para todos os outros, e ficaria muito grato, né, de estreitar os laços do relacionamento com o Equador e, eventualmente, ter o co-líder para esse tema nosso daí. Será muito bem-vindo, tá? E para os demais amigos brasileiros, meus amigos da Paraíba, meus amigos do Sul, né, a gente tenta, né, esse ambiente nosso de pesquisa, né, e é muito uma postura minha, e acho que aqui a gente compartilha disso, né, a gente não precisa de ser chato, a gente não precisa de ser aborrecido, a gente não precisa de ser arrogante, pedante, prepotente, não é assim que a gente faz pesquisa.
A gente faz pesquisa com colaboração, com ambiente ameno, com ambiente acolhedor, e é isso que a gente procura fazer, né? É isso que a gente, né? A nossa ideia é ajudar, a nossa ideia é contribuir. Então é isso, muitíssimo obrigado por fazerem parte disso, por nos darem essa oportunidade, tá? Como líder, como moderador, sou eternamente grato a vocês. Muchas gracias. Bueno, yo ya me anoté el número, entonces ya voy a escribir. Con mucho gusto estamos acá, pues, y podemos trabajar en el futuro. Muchas gracias. Gracias a todos también por sus trabajos. Obrigado a todos mais uma vez, viu? Parabéns a todos. E nos vemos aí nas salas. Eu já fiz um print, pessoal, e ficou legal o print que eu fiz. Irei passar lá para os líderes e com certeza aí os líderes estarão passando e a gente vai aparecer em algum lugar, talvez na TV Semeada, enfim. Ok, pessoal? Parabéns e nos vemos nas próximas sessões. Professor, Bom dia, pessoal. Obrigado, Thiago. Obrigado, hein? Sim, Até mais. obrigada e demais. parabéns. Tchau, gente. Tchau, tchau.